O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como pode dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. São João Evangelista, Rogai por nós. queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje que nós acabamos de escutar, do evangelista Mateus, é bastante conhecido por todos nós. E não só é conhecido, mas o Evangelho de hoje é bastante interessante pelo fato de nosso Senhor Jesus Cristo ser bastante realista. Ele não fica usando palavras diplomáticas, mas ele é bastante objetivo, vai na raiz do problema. E hoje o que ele fala é a respeito do julgamento. E diante disso nós devemos também nos questionar. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, é interessante da gente observar isso daqui, ou seja, esses discípulos somos nós hoje. E nosso Senhor Jesus Cristo, assim como falou para aqueles homens, aquelas pessoas que o seguiam naquela época, Ele continua falando a nós, seus discípulos, até hoje. Por isso que a palavra de Deus sempre é eficaz e atual, porque ela tem esta capacidade de atualizar todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo cada realidade, cada época, segundo cada mentalidade. A palavra de Deus vem e apresenta para nós estas verdades sempre novas, sempre antigas e novas. E que nós depois também devemos olhar para o nosso coração e perceber como que nós estamos vivenciando estas realidades. Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Queridos irmãos e irmãs, é uma realidade bastante séria se a gente for observar. Olha, nós vamos ser julgados segundo nós julgamos. Nós vamos ser julgados segundo a medida que nós julgamos também. E isso deve ser interessante para nós. Devemos primeiro olhar para o nosso coração, para a nossa maneira de contemplar os irmãos. Como que nós julgamos os nossos irmãos? Porque a mesma medida que nós usarmos, seremos julgados segundo esta mesma medida. Então é algo bastante sério que nosso Senhor Jesus Cristo está falando aqui para nós. Como eu julgo os meus irmãos? Eu julgo os meus irmãos com caridade, com misericórdia, ou eu julgo os meus irmãos simplesmente de uma forma tão inescrupulosa, de uma forma tão rígida, tão maldosa? Como eu faço isso? Como que eu julgo? Como que é a minha maneira de portar com as pessoas? E aqui até mesmo, por exemplo, quem é casado, como que eu julgo a minha esposa? Como que eu julgo o meu esposo? Como que eu julgo os meus filhos? Como que eu julgo as pessoas que trabalham comigo? Como que é o meu relacionamento? Porque quando a gente começa a analisar, a observar como que nós julgamos as pessoas que estão próximas de nós, é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo vai perceber. Olha, às vezes nós julgamos as pessoas, nós queremos tirar uma trave do olho, ou melhor, um cisco do olho do irmão, enquanto que o olho está com uma trave enorme.
E nós tendemos de fazer a seguinte coisa, de olhar para o próximo com um julgamento bastante rígido, inescrupuloso, mas para nós tendemos a olhar com um julgamento bastante misericordioso ou justificar os nossos erros. Enquanto que os irmãos, que nós não conhecemos totalmente a história daquela pessoa, nós não sabemos quais foram os sofrimentos que aquela pessoa passou, qual é toda a realidade que aquela pessoa conviveu, qual é a sua estrutura familiar, quais foram os seus dramas, traumas, conflitos, quais foram os seus sacrifícios, cruzes, qual é a visão que ela tem de mundo. Nós não contemplamos tudo isso. Mesmo vocês que são casados, que têm 20, 10, 5 anos de vida conjugal, não conhecem totalmente os seus cônjuges, não conhecem totalmente a pessoa que está do seu lado, e nunca vai conhecer, porque o ser humano é um mistério onde cada dia mais a pessoa vai dando-se a conhecer, e isto é a beleza do relacionamento. Imagina se eu já conhecesse a pessoa e a rotulasse desta tal forma, se esta pessoa é assim, perderia a beleza do ser humano. O belo da gente é contemplar esta pessoa e perceber que ela sempre tem algo novo a nos oferecer, e esse algo novo nós não podemos olhar com um julgamento bastante restrito, com um pré-conceito ou com um pré-julgamento daquela pessoa. A pessoa ela teve um erro na vida dela, então nós agora condenamos e julgamos a pessoa por aquele único erro que ela cometeu na vida, e achamos que esta pessoa não pode se transformar, não pode se converter, não pode encontrar-se com nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós formos olhar a história da igreja, veja, nós condenaríamos hoje um Santo Agostinho. Se nós formos olhar a olho nu, nós condenaríamos hoje um Santo Agostinho, julgaríamos, olha, como pode um homem pervertido, ficou 33 anos da sua vida para se converter, este homem que teve várias mulheres, este homem que até mesmo não acreditava totalmente em Deus, a verdade absoluta. Nós podemos condenar um Santo Agostinho. Veja, e que belo, Deus ele acredita em nós como acreditou num Santo Agostinho. Deus ele acredita que nós, a exemplo de Santo Agostinho, mas cada um na sua individualidade, é capaz de ser melhor, é capaz de se deixar transformar pela graça de Deus. E por isso que nós não podemos nunca ou jamais julgar uma pessoa por aquilo que nós contemplamos pelo exterior, por aquilo que nós vemos pela aparência da pessoa. E nós temos às vezes estereotipos de pessoas, onde nós vamos rotulando as pessoas, e nós esquecemos que Santa Teresa de Calcutá vai falar a seguinte coisa: quem tem muito tempo para julgar é porque tem pouco tempo, ou melhor, o inverso, quem tem muito tempo para julgar é porque tem pouco tempo para amar. E de fato, quando nós só julgamos as pessoas, quando nós só olhamos com olhar negativo para as pessoas, quando nós só somos capazes de ver no outro os seus defeitos e incapazes para ver no outro as suas qualidades, é porque nós estamos tendo pouco tempo para amar, ou porque nós não estamos abertos para o amor, ou porque nós não estamos disponíveis para permitir a graça de Deus agir em nós e sermos pessoas otimistas, não pessoas otimistas ao ponto de não termos os pés enraizados na realidade também. Nós também temos que ser conscientes. Uma coisa é você ser uma pessoa totalmente idealizada, totalmente utópica, totalmente fora da casinha, que vive no mundo das ideias, mas que esquece de ter o mundo enraizado na realidade cotidiana, no agora, no concreto. Não, também Deus não quer isso. Mas, ou seja, eu só vou conseguir ajudar a mim e o próximo a partir do momento que eu tiro os rótulos, a partir do momento que eu não julgo a pessoa, a partir do momento que eu olho com os olhos de Deus. E isso é um treinamento. E isso é criar um hábito dentro de nós. E quando nós também começamos a olhar para nós mesmos, para a nossa história de relacionamento com o Senhor, nós vamos perceber o quanto o Senhor nos ama. Por que Ele nos ama?
porque mesmo com os nossos inúmeros pecados, com as nossas inúmeras mazelas, com as nossas constantes fragilidades, com as nossas inconstantes infidelidades ao Senhor, Ele continua nos amando. Ele em nenhum momento olha para nós e fala: veja como esta pessoa é infiel. Mas Ele continua nos amando e Ele enxerga em nós um ser humano plenificado pela sua graça e pela ação do Espírito Santo em nós. E isso que é belo em Deus, e é isso que nós devemos paulatinamente buscar na nossa própria vida realizar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, peçamos a graça nesta sagrada liturgia de termos capacidade de olhar para os irmãos antes de condená-los ou julgá-los, antes de apontarmos o cisco do olho do nosso irmão, arranquemos primeiro a trave que está nos nossos olhos. Preocupemos em nos aperfeiçoar, preocupemos em sermos pessoas melhores, mais santas, mais próximas, achegadas, amigas de Deus, para que na nossa vida resplandeça o amor profundo de Deus para com as pessoas. E olha, falo para vocês, não existe coisa melhor do mundo do que você poder ter uma amizade ou um relacionamento com uma pessoa onde você é nu diante daquela pessoa, onde a pessoa conhece você por aquilo que você é, a sua essência, o mais íntimo seu, e ela conhece não só as suas qualidades, mas os seus defeitos, e mesmo assim ela faz uma escolha de continuar te amando, porque ela é capaz de enxergar que você um dia pode ser além daquilo que você às vezes apresenta no hoje, porque nós somos pessoas em constante desenvolvimento, em constante amadurecimento, em constante transformação. E queridos irmãos e irmãs, para que nós tenhamos este coração totalmente livre de julgamentos, de pré-julgamentos, de preconceitos, de realidades que nós vamos criando, de rótulos dos irmãos, peçamos especialmente a graça de termos em nós um amor que vem de Deus, porque quando nós amamos como Deus ama, nós somos capazes de enxergar no outro aquilo que Deus enxerga em todos nós, futuros santos, futuros cidadãos ou concidadãos do céu. E isso eu falo não só para quem é casado. Imagina você que é esposa olhar para o seu esposo que muitas vezes, às vezes agiu de forma estúpida, grossa, com falta de caridade ou impaciência, e você olhar para este homem e saber que Deus é capaz de formar nele um homem mais generoso, mais fraterno, mais paciente. E você olhar para sua esposa, ela que às vezes, muitas vezes, foi impaciente, intolerante, que cobrou excessivamente uma perfeição sua, e que você é capaz de enxergar nela uma mulher mais dada à compaixão, à tolerância, a esperar o tempo seu. É um processo diário, constante, mas que este processo edifica e santifica a igreja, o corpo místico de Cristo. Peçamos a graça nesta sagrada liturgia de sermos pessoas mais dóceis à ação do Espírito Santo em nós. Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.